Olá amigos do Diário do Sudoeste, estamos chegando ao fim de mais um ano cheio de notícias boas e ruins. E eu estou aqui com os meus colegas de redação, a equipe completa de jornalistas do Diário do Sudoeste. A gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre como foi esse ano. Cada um dos colegas aqui vai trazer alguns assuntos, né, que foram tratados no decorrer de 2016 e vamos bater um papo aqui. Vou começar então com a Cristiane, que vai falar para nós aí sobre Olimpíadas, tem bastante assunto, né, Cris? Um pouco, a gente fez um resumão, né? Então, pessoal, esse ano o que me marcou bastante foi a questão da educação, porque além da greve da rede estadual, que já acontece praticamente todo ano com os professores, teve ocupação por parte dos alunos, né? E aqui em Pato Branco foi bem intenso, 11 escolas estaduais foram ocupadas, ao todo foi acho que a maior do núcleo regional de Pato Branco, foi a Pato Branco, e inclusive as 3 principais escolas, La Salle, Tremem e Agostinho Pereira foram ocupadas, né? Além disso, também marcou bastante a questão das Olimpíadas, né? Passou a tocha olímpica aqui em Pato Branco, teve um revezamento, a gente acompanhou, começou lá no Céu das Artes, na Zona Sul, passou pelo centro, por vários bairros, chegou até o Largo da Liberdade, e foi bem marcante, né, Nelson? A gente foi junto fazer a reportagem, correu atrás da tocha, foi bem legal. Bastante gente, muita gente acompanhando nas mobilizou a ruas. cidade. E aí os empresários daqui também participaram, as pessoas né, com renome, né? Foi bem bacana, achei que foi... Tivemos vários atletas da cidade, que participaram, ex-atletas também, né? Também, Cláudio Preto Costa, que recebeu a pira olímpica lá no Largo da Liberdade, foi bem bacana. Sem dúvida foi um dos fatos do ano que vai entrar para a história também do município. E a Olimpíada também foi importante, né? Exatamente, né? Brasil, medalha de ouro, né? No futebol, título inédito, né? Então, acho que foi excelente para o país a Olimpíada. E também a questão aí da seleção brasileira que evoluiu após a Olimpíada, com o técnico do Tite, né? Então foi um ano muito importante. O ouro olímpico inédito, né? Inédito. Futebol masculino. Isso. As meninas foram muito bem, né? Apesar de quase chegar lá. E elas que eram as favoritas não ganharam. Os homens que estavam desacreditados começaram mal a competição. Começaram muito mal, né? Os empates, sem gols, né? Então isso gerou a crítica, né? Muito bem. Bom, eu vou fechar rapidinho então para passar já para outra pessoa falar as hortas comunitárias, né? Que a gente fez inclusive uma matéria para a revista Vanilla e foi bem bacana porque eu nem sabia que existia em Pato Branco, é uma tendência mundial, né? De fazer hortas, as pessoas produzirem o próprio alimento e além disso também se integrarem na comunidade. E tem aqui em Pato Branco 2, quem ainda não conhece fica no bairro Jardim das Américas e no bairro La Salle. E é muito fácil participar, basta ir lá, conversar com os moradores, plantar, colher. Quem não quiser plantar pode doar mudas, pode ir lá só roçar, regar, é bem bacana. Bem legal. Bacana, tem dado uma tendência mundial. Exatamente. Né? Vamos passar a bola agora para ele, então, o nosso jornalista mais experiente do time aí. Senhor Ademir Broco, o que você traz para nós aí? Bom, com relação ao esporte, vamos dar continuidade no esporte, o ano foi bom local também, né? O Pato Futsal, conquistando aí o título da Série Prata, subiu para a Série Ouro, vai ter a rivalidade com o Beltrão ano que vem, tanto na Série Ouro como na Liga Nacional, o Pato confirmou a participação. E também tivemos o União de Beltrão aí, que no futebol ganhou a 3ª divisão e está na 2ª divisão no próximo ano. A nível de estado aí, destaque foi o Atlético Paranaense. O clube aí conquistou uma vaga na Libertadores, também um título paranaense, né? E foi um ano muito importante. Com relação ao Brasileirão ainda, eu acho que o Palmeiras mereceu o título, o Grêmio também da Copa do Brasil. E o Inter mereceu cair? E o Inter infelizmente caiu, né? Eu acho que ele começou bem o campeonato, o Inter e o Grêmio liderando, mas eu acho que a queda foi muito grande e a equipe quando começa a perder fica desacreditada e acabaram perdendo jogos que não podiam perder, infelizmente foi para a 2ª divisão. Enquanto o Grêmio, uma grande festa na cidade, né? No dia do título da Copa do Brasil. Teve carreata, foguetório, teve tudo. Teve tudo. Eu acho que depois de 15 anos de conquistar um título, acho que foi importante para o Grêmio também. Isso fortalece aí o clube, não só no Rio Grande do Sul, também no Paraná, com os torcedores. E Pato Branco também, eu acredito que a nova geração aí com esse título também virá novos torcedores do time. Broco, e na segurança pública, aí, na editoria de segurança, o que você destaca para nós? Bom, teve a questão do aumento de roubos, né? Em Pato Branco a gente fez um levantamento na metade do ano, aí a gente constatou 85%, né, de aumento de roubos desse ano com relação ao ano passado. O 3º Batalhão ainda não divulgou o balanço oficial aí do ano,
que deve ocorrer agora nessa sexta-feira, mas o básico assim foi a questão de furtos de roupas, de comentário, e também teve os acidentes de rodovias, né? Agora o pessoal viaja bastante, então nessa época do ano a questão de rodovias. Então, apesar das tragédias que aconteceram aí, com aqueles acidentes lá no microrregião de Beltrão, e esse último na quarta-feira aqui em Mangueirinha, com 3 vítimas fatais, teve uma redução nas mortes, né? Em 7% de redução em índice de mortes. Esses são os dados aí da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Teve também a redução do índice de acidentes em 13,61% e dos feridos também em 9%. O fato interessante que a gente tem notado aqui nesse levantamento é que as colisões frontais e as longitudinais representam 53% das mortes rodoviárias. Então falta aí uma questão aí de prudência dos motoristas, né? Principalmente em relação a ultrapassagens, locais não permitidos e a questão também aí daquelas ultrapassagens mal sucedidas aí, que a pessoa pensa que dá tempo de passar e não consegue. Teve também a questão do farol, né? Que farol. Muita gente ainda está confusa. Ainda Não, sabe o farol, se acende, Não acender, né, Bruno? Não, o farol tem que ser Tem que farol acender. aceso. Seria a luz baixa acesa, então, né? É uma medida mais direção preventiva, né? Isso aí facilita a visibilidade, né, dos condutores, tanto quem vai, quem vem, então isso aí ajuda para reduzir os acidentes. Piadinha que rolou no WhatsApp, se o farol é só para acender Só à noite. durante o dia, essa noite precisa também. A garante acende, né? Por todos os horários. Com certeza. Eu acho que é melhor importante, durante o dia aceso, dar essa visibilidade. E também cuidado nos trevos, né? Nos trevos, colisões transversais é perigoso. Muito bem. Então, agora vamos com a Paloma, que cobre principalmente região, mas também, né, aqui todos da equipe tem alguma editoria mais específica, mas também tratam outros assuntos. Então, Paloma, o que você destaca para nós aí nesse ano de 2016? Olá, amigos. Olá, quem está assistindo nesse momento, esse vídeo, essa nossa retrospectiva. Vários foram os assuntos que marcaram aqui na região sudoeste aqui do Paraná. Mas, em especial, a gente pôde perceber que, apesar da situação financeira delicada que se encontra tanto o Brasil como o mundo, várias feiras importantes foram organizadas aqui na nossa região, tanto em Pato Branco como em outros municípios do sudoeste. Destaque para a 17ª Expopato, né, que aconteceu entre os dias 12 e 20 de novembro no Parque de Exposições aqui de Pato Branco. A diversidade foi a palavra-chave, né, porque, assim, contemplou, com 230 expositores, contemplou vários setores da agricultura, da indústria, do comércio, serviços, alimentação, enfim, todos esses setores, né. Além de shows nacionais, como nós tivemos a Banda Mineira, a Skank, que esteve aqui, outros shows muito bons que também estiveram aqui em Pato Branco, né, se apresentando. E Tapejara do Oeste também mostrou seu potencial na Expo Ita, né, no início desse mês, assim como Francisco Beltrão com a Expo Bel no mês de março. Visando também apresentar o potencial dos municípios, foram realizados outros eventos, como a primeira edição da Festa do Prato Típico em Chopinzinho, agora em dezembro, né, em que foi servido frango com polenta e codorna, e também teve outros eventos, como o Leitão Maturado em Tapejara do Oeste, que ocorreu em maio, e a Sede do Sabor em Coronel Vivida no mês de dezembro. Por outro lado, alguns municípios acabaram optando por não realizar seus eventos tradicionais, né, como é o caso de Bom Sucesso do Sul, que para a contenção de gastos, né, que foi a justificativa deles, eles acabaram cancelando a festa do leitão desossado e também o Natal de Luz. Outros fatos regionais que ocorreram também durante esse ano de 2016, que repercutiram, foi a questão de uma matéria, inclusive, que eu fiz para a revista Vanilla, com relação à escolha, o concurso Miss Paraná Plus Size 2016, que teve como ganhadora a vividense Priscila Bortolotto Ribeiro, de 29 anos. Ela conquistou esse título, né? Foi a primeira vez que uma vividense ganhou um título de Miss Paraná Plus Size, e agora ela vai representar o Paraná no Miss Brasil Plus Size, evento que ocorrerá no mês de março do próximo ano. Além disso,
a gente fez uma entrevista com um homem que pode ser considerado mais velho, vamos dizer assim, do mundo, seu Sebastião Batista dos Santos. Em março desse ano ele completou 114 anos e ele é morador do bairro São José Operário, também lá em Coronel Vida. Vários veículos de comunicação se mobilizaram, fizeram uma festa, né? exatamente, uma festa de aniversário, vários, não vou nominar quais foram os veículos, mas foram vários que se mobilizaram, e também que levaram, além de levar o bolo, guaraná e salgadinho, levaram vários presentes para ele. Esperamos que em 2017 a gente possa fazer uma nova cobertura para 115 anos. 115 anos. E a gente possa chegar nos 115 também, né? Ah, com certeza, com certeza. Haja vida. Nem precisa brigar, né? Eu sou 80, tá bem legal. Esse Copato realmente foi uma Bacana, né, muito grande esse ano, superando as edições anteriores e chama atenção mesmo, né? Por toda essa crise que está aí, né? As pessoas indo, visitando, né? Os expositores também acreditando na feira, comprando os espaços, né? E inovando na apresentação, né, dos seus produtos. E vale citar que a feira chamou atenção pela feira mesmo, pela exposição, né? Porque superou o número de participação nos shows, né? Isso. Então isso é bacana, porque muitas feiras as pessoas são obrigadas a pagar para entrar no show, então aí aqui não, aqui você paga o show da feira, então a feira foi muito grande, né? Muito forte. Teve um dia de entrada gratuita, né? Que foi o primeiro show. abertura, que tinha, acho que deu mais de 40 mil pessoas nesse dia. Né? Cerca dessa quantidade assim. Muito bem. Então agora vamos com a Mariana. Sim. A Mariana, desculpa, só que a Mariana, ela edita aqui os cadernos do Saúde, que ela vai explicar também um pouquinho do caderno, e o Almanac também, que é um caderno com diversidades, né, os assuntos que não cabem no dia a dia do noticiário, entram no Almanac, assuntos normalmente mais leves. Né? Sim, no Almanac a gente fala bastante sobre comportamento, né? E esse ano eu acho que não tem destaque maior que a polarização dos debates, né? O pessoal perdeu um amigo de 20, 15 anos por causa de briga política no Facebook. Como se os corruptos fossem deixar de atuar por causa da opinião deles, né? Enfim, e a gente tratou disso no Almanac para não haver brigas, né, entre a gente trata fazendo analogias e traçando alguns paralelos com a cultura pop. Então a gente falou de política quando saiu o filme Guerra Civil, que é o terceiro Capitão América, que era muito esperado, e a história é política, e então a gente conseguiu traçar esse paralelo, e também usando a série House of Cards, que é um sucesso da Netflix. Que foi pouco, né, porque aconteceu na política brasileira. Foi pouco, exatamente. Foi exatamente essa pergunta que a gente fez pro leitor, né? Se você prefere acompanhar a política brasileira ou House of Cards. E muita gente optou pela política brasileira porque achou mais emocionante naquele momento de impeachment, se a presidente saía ou não saía. A política brasileira, embora cheia de dramas, ela repercute negativamente, né? Na vida de todos. Já o House of Cards tem essa vantagem. Sim, é uma história fictícia, né? Enfim, a gente também levantou a questão do food truck. Acho que foi o que a gente mais teve interação, né? A gente procura usar bastante as redes sociais para pegar a opinião dos nossos leitores para essas matérias de comportamento. E o food truck em Pato Branco foi amplamente repercutido, assim. Muita gente querendo que assinasse essa lei logo e, enfim, né? A lei teve aí alguns problemas, demorou para ser debatida, pegou o recesso da Câmara, né? E aí o assunto repercutiu bastante. No fim, ela foi assinada, nós temos food truck e tá tudo bem. Já teve mesmo o Pato também, teve naquele evento que tinha os carros antigos também, né? Também, vários eventos. Vários eventos. E o pessoal gosta, né? Aqui, na Escofor também teve. Na Escofor teve. A tendência que em 2017 tenhamos mais, né? Sim. Agora já está regulamentado, né? Quem tiver um food truck pode atuar na cidade segundo a nossa lei. Mas antes não era. Se enquadrava na lei dos ambulantes, que tinha até o que podia ser vendido na rua, que era churrasquinho, caldo de cana, o cachorro quente tinha até uma tem que ser um molho, não pode isso, não pode aquilo. Isso, né? E agora não, o food truck é um restaurante ambulante, né? Precisava de uma lei só para ele. E é diferente, porque assim, o impasse era se ia competir com os restaurantes da cidade ou não, só que não, é uma tendência mundial, né? Enfim, traz coisas diferentes
consolidação dos eventos geeks e nerds na cidade esse ano. A gente teve alguns eventos bem fortes desse tipo, que engloba desde os gamers, competição de gamer, até o pessoal que faz cosplay, Startup Week que a gente teve, sim. Pessoal que tem jogos de tabuleiro, teve bastante movimentação, foi um setor bem legal aí que a gente viu que Pato Branco tem público para esse tipo de evento, né? E outra coisa também que o pessoal gostou bastante são os eventos coletivos que juntam várias bandas em um lugar, principalmente os que descentralizam da praça e do teatro, né? Aconteceram alguns no Largo da Liberdade, né? Em clubes também, e o pessoal compareceu e gostou e pediu para que haja essa descentralização, para que tenha mais eventos desse tipo em espaços públicos, né? Foi bem legal esse ano, assim, o pessoal se posicionou a favor desse tipo de evento. E não são, apesar de ter bandas de rock, artesanato, essas coisas são as famílias, vão lá, você via os pais com os filhos, um evento para todo mundo. Foi bem legal mesmo. Eu acho que no Almanac foi mais ou menos isso, né? A gente busca bastante tratar sobre o comportamento. Eu esqueci, tem um assunto muito importante, que a gente teve esse ano, em junho, uma menina no Rio de Janeiro sofreu um estupro coletivo, né? E foi bastante triste e levantou também essa questão da cultura do estupro no país, né? E da sororidade entre as mulheres. Porque o estupro, 11 meninas são uma menina é estuprada a cada 11 minutos, né? E apenas 10% dos estupros, eles são levados, são denunciados. Sim. Infelizmente. Teve uma tentativa aqui em Pato Branco semana. Teve paradão aí que voltou nas ruas. Mas então, mas quando na rua, ok, mas a maioria dos estupros no Brasil acontecem dentro de casa, né? São pais, tios, primos, parentes, amigos da família. Sim. E por isso que não há esse fluxo de denúncia. E há muito também a questão de a mulher pede para ser estuprada, né? Que ela sai, por que você sai com essa roupa? Né? Exatamente. Você tá pedindo pra... Essa é a cultura, né, Mari? Sim, essa é a cultura de as pessoas acharem que a mulher tem culpa de ser estuprada por causa de um determinado comportamento ou da roupa que ela usa. Inclusive, ela é apontada pelas próprias mulheres, não são só os homens que acham isso, as mulheres acham. Então, essa é a importância de ter sororidade, que é uma palavra que ganhou bastante força esse ano junto com o empoderamento, né? A gente ouviu muito. Empoderamento e sororidade. As palavras de uma crise. As palavras de crise. Eu acho que no Almanac o que eu tenho para destacar é isso. Do saúde, a gente tratou dois assuntos bastante delicados. Um é o aumento da transmissão do HIV em jovens, que no mundo vem diminuindo 35% e no Brasil aumentou 40% de 2010 para cá. Isso é muito delicado, porque essa geração é uma geração que não cresceu com a gente, que viveu a infância e a adolescência lá nos anos 80, quando a AIDS teve aquele boom e dizimou, né, a população. Eles não acompanharam isso. O tratamento ainda bem evoluiu muito, hoje consegue-se viver com o HIV, né, de maneira tranquila, porém ainda é uma doença que mata muito e os jovens não estão usando preservativo. A gente ouvia desde, acho que 93 foi a primeira grande campanha, que era camisinha tem que usar. A gente ouviu isso muito, né? Tem que usar camisinha, tem que usar camisinha. O jovem de hoje já não tem aquele terror de ver a pessoa doente. Né? Já não tem mais as o mesmo famílias, impacto. eu acho que esse debate, né? Vamos esfriar até nas próprias casas. É isso, nas próprias casas. Não assusta mais tanto, né? Mas além do HIV, outras DSTs, né? Preocupam, o Cristina, inclusive, abordou, né? A questão da sífilis em Pato Branco, é outro problema. A sífilis principalmente porque ela também é direcionada a jovens, mas na maioria universitários. E, inclusive, a sífilis teve um agravante esse ano, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela classificou como uma doença intratável. E daí até alarmou muito, né, os órgãos de saúde, né, nesse momento, e a explicação foi o seguinte, que os antibióticos usáveis para combater a sífilis já não estavam mais causando o efeito necessário para curar a doença. E está se relacionando com a questão da automedicação.
Então agora vai ter que se pesquisar um outro medicamento mais eficaz, né? E a problemática é justamente essa. Estamos tendo problemas para curar a doença e estamos tendo muito mais contaminação, a proliferação do vírus, né? E só para complementar a questão da AIDS, que a Mariana comentou, foi justamente esse o foco do Ministério da Saúde em relação ao dia 1º de dezembro, que foi o dia de luta contra a AIDS, jovens de 14 a 25 anos, principalmente nas classes C, D e E. Então, essa preocupação é bastante agravante em relação aos jovens, que eles estão mais expostos a esse tipo de doença, né? Então, vale lembrar a questão do preservativo, que é o fundamental mesmo, né? Para todas as faixas etárias, principalmente para essa, que é a iniciação sexual. E não só no carnaval. Não, de preferência todo ano, né? Mariana, você finalizou? Sim, eu finalizei, passo a bola. Então vamos continuar com a Cristina. Então, em relação às doenças, podemos destacar a questão da dengue, principalmente em Pato Branco, que foi bem interessante. No início do ano, nós divulgamos, inclusive, que o número de casos crescia bastante a cada semana. Inclusive, tivemos uma quantidade grande de focos de mosquito, proliferação do mosquito nos bairros da Zona Sul aqui de Pato Branco. E com alguns municípios do Sudoeste na lista de epidemia da SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, deixou os órgãos de saúde bastante alarmados, né? Mas acreditamos que com a ação dos órgãos de saúde e com a população aderindo à questão dos cuidados dentro e fora da casa e, enfim, combatendo o mosquito, que agora nós temos a notícia essa semana de que faz 5 meses, então, que Pato Branco não apresenta nenhum caso de dengue. E isso é uma coisa positiva, visto que agora, então, temos que levar essa questão, né, como boa e continuar com esse trabalho, que eu acho que é um conjunto dos órgãos de saúde e da população também, né, porque agora começa o perigo mesmo. E esse verão vai ser muito chuvoso por causa do fenômeno Laninha, né? E com isso nós temos maior probabilidade do mosquito, então, proliferar suas larvas. E o Aedes tem se mostrado bastante criativo, né? Muito em criativo. criar doenças, outras doenças. Cada dia surge uma diferente. Inclusive agora, além da dengue, além da febre chikungunya e do Zika vírus, tem o perigo do maiaro, que é esse vírus, que não é um vírus novo, é um vírus que foi detectado em 1954, porém ele foram vários focos dessa doença causada pelo esse vírus, mais ou menos uns 300 casos foram identificados no Brasil no início do ano. Não houve focos em outras regiões do país, porém é um alerta, né? É bom ficar sempre atento. E o principal que se diz, então, é a questão de que não podemos deixar o mosquito sobreviver, não pode nascer. Então, onde há focos, nós temos que eliminar, para que não haja a postura desses ovos e, enfim, que eclodam e que os mosquitinhos saiam por aí, né, fazendo parte. Né? Então, seguindo a questão de saúde, é importante a gente comentar a questão da cachumba, que ela teve surto de cachumba esse ano no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Aqui em Pato Branco não houve casos de surto, houve casos isolados, né, não considerados surtos, porém é uma doença que há um tempo atrás ela poderia ter sido considerada erradicada, que é uma coisa comum e tal, mas pode vir em surtos e isso é uma coisa para a gente preocupar. E uma notícia até boa também que temos na área da saúde é a questão da vacina contra o HPV para meninos, que até então eram só meninas, né, e esse ano o Ministério da Saúde anunciou então que meninos também serão vacinados. A expectativa é que agora em janeiro já comece, a faixa etária é de 12 a 13 anos, e aqui em Pato Branco mais ou menos entre 1.100 e 1.200 meninos nessa faixa etária serão vacinados. Você tem, não sei se você vai ter de cabeça a questão da adesão à campanha por parte das meninas, né, que já tem o grau de imunização? As meninas assim, o que a gente ouve conversando com o pessoal da saúde de Pato Branco é que ainda há um certo preconceito por parte dos pais em levar essas meninas para vacinar. Porque, infelizmente, algumas pessoas acreditam que isso está relacionado com a iniciação sexual, e não está. O que os profissionais de saúde alertam é que isso não tem a ver. Na verdade, a vacina acontece a partir dos 9 anos, justamente para quando
for ter iniciação sexual, ela já está com a imunidade. Mas Por isso é importante. Sim, mas isso também acontece com a camisinha. Exato. Né? É por isso que tem Parece ser uma regra, né? Sim, parece que se você oferecer a camisinha, ou se você vacinar seu filho contra o HIV, você está incentivando ele a iniciar a vida sexual precocemente, não tem nada a ver. Pelo contrário, você está dando segurança para ele começar de maneira certa, né, adequada, se protegendo, né, a saúde. Um assunto tabu ainda, né? É verdade. Mas embora Em pleno 2017, exista quase, essa né? questão de assuntos que são de saúde pública, normalmente as pessoas interpretaram de outra maneira. Né? Sim, de uma forma ruim, né? É. E daí, então, de saúde seria isso. Eu queria comentar algumas coisinhas em relação à parte cultural aqui de Pato Branco, que eu destaquei do que nós produzimos de material esse ano, que seria, o primeiro, gostaria de lembrar do livro que a Sueli D'Artora lançou na Câmara Municipal, que faz um resgate do Legislativo de Pato Branco, fala sobre a política local. Ela fez esse trabalho ao longo de 20 anos, é um trabalho de pesquisa fundamental que tem lá disponível na Câmara para pesquisa, tem na biblioteca pública, várias pessoas adquiriram, tem nas escolas também, porque foi passado para as escolas, né? E que é importante porque é um trabalho que não é qualquer um que faz, porque é uma pesquisa, é uma coisa minuciosa. Ela contou na entrevista que ela fazia esse trabalho fora do horário de trabalho e que ela deixou a família dela de lado nesse período para poder concluir esse trabalho, que era uma coisa pessoal dela que ela acreditava que deveria fazer. E é um trabalho bonito, louvável, e eu acho que merece que a gente destaque, Com né? certeza, um trabalho amplo, né? E um registro que até então não existia Não na existia. história de Pato Branco, na história Verdade. política legislativa. Uhum. A outra questão também, que é louvável, é o projeto do Rotary Club Pato Branco Araucária da Geloteca, que é uma coisa simples, mas uma iniciativa que chega bem próxima da população, que é a questão das geladeiras, né? Da geladeira que foi colocada ali no Center Norte, onde as pessoas podem doar os livros, quem não tem acesso pode ir ali e passar a ter acesso à leitura, né? E pode abrir a geladeira sem medo de gastar energia. Pode abrir a geladeira, pegar e escolher o livro, né? Só a única coisa que o pessoal pede assim, que a pessoa devolva o livro, né? Porque o que eles estavam tendo problema é que justamente a pessoa demorava para devolver, né? Então eles querem acreditar que a pessoa ainda não acabou de ler o livro, não vai ficar com o livro para si. Mas a ideia é que devolva o livro, né? Sim, também o pessoal que quiser doar um livro pode deixar um livro lá na geladeira? Pode deixar lá ou pode ligar para o Veiga, que eles buscam o livro, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer aquele livro circular, passar em várias mãos, não ficar em uma pessoa só, né? E Eu peguei o livro lá, foi bacana, já pensei para 3 amigos do Antônio, 5 não devolvi, mas está circulando, né? Isso é importante, Tem que né? devolver. Uma hora tem que chegar, voltar lá para alguém mais ler. Mas o mais interessante é que deu tão certo que agora já tem uma segunda geladeira, que foi instalada no Hospital do Câncer há alguns meses, e a ideia é mais, né? Então, assim, os empresários que quiserem colaborar com a geladeira, ou as pessoas, a população em geral que queira doar os livros que tem em casa, vai ajudar a fomentar esse projeto, que é um projeto de leitura bem bacana, que fica bem, né, ao acesso de todo mundo nos supermercados, né? Muita gente não sabe, mas na Câmara de Vereadores também tem uma caixinha. Tem uma caixinha. As pessoas E, podem deixar se eu não me ali. engano, foi a própria Sueli D'Artora que implantou, né? É a fomentadora da cultura do Pato Branco. E para finalizar minha fala, então, não poderia deixar de lembrar que esse ano, né, ao completar 2 anos da morte da artista plástica Joana Corona, teve 2 momentos de homenagem para ela aqui em Pato Branco. Primeiro, foi a exposição que a família montou junto com o SESC, na Semana Literária do SESC, para mostrar o trabalho, um pouquinho do trabalho que ela realizou, né, na sua vida profissional, um trabalho muito lindo que as crianças das escolas, a população em geral teve a oportunidade de ir lá e conhecer. E a outra homenagem também foi quando se fez a primeira edição do Joarte, né, que foi realizado no Céu das Artes e que teve várias atividades, enfim, e que ela foi homenageada que o nome da biblioteca passou a ter o nome de Joana Corona. Acho que foi uma homenagem muito bonita para uma artista plástica expressiva, né, que levou o nome de Pato Branco para Curitiba e outros lugares, assim. Então é bonito quando as pessoas são reconhecidas pelo seu trabalho, né, gente? Bacana. Então, agora vamos com a Marcilei. Então, eu vou tratar de 2 assuntos. Vamos começar pelo agro. O agro vem numa crescente, numa levada, digamos assim, de bons momentos. Bons momentos até porque na nossa região nós temos ainda
como vocação ainda a agricultura, mas já está encaminhando para outros setores, e alguns municípios já têm essa destinação. Nós tivemos uma grande situação de soja em bom preço, milho e melhor ainda, que o grão dourado que valeu muito esse ano foi o milho, foi a safra do milho, o que acabou resultando em outras cadeias produtivas uma alta de produção, de custo de produção. Isso interferiu no frango, interferiu nos suínos, interferiu na ração dada para o animal leiteiro. Tá? E falando em animal leiteiro, também a gente tem bastante destaque aqui na região sudeste, o programa chamado Leite Sudoeste. É um programa bacana que estimula a produção da pequena propriedade, principalmente, para fazer com que a região já atingisse esse marco. É a maior região leiteira do estado do Paraná. A região sudeste só não perde se for dividido por municípios para a região de Castro. O município de Castro, que é o município onde tem a maior vocação leiteira. Mas em região nós somos os maiores produtores. Temos que ficar orgulhosos disso? Temos, mas existe um problema. Por causa da questão de trabalhista, que agora também a gente já está mexendo em outra questão de mudanças políticas que vem por aí, sucessão rural e tudo mais, o leite está sofrendo com o que foi uma febre há um tempo atrás, que era a grande adesão, agora está restringindo. Muitas propriedades estão deixando de produzir o leite. É uma cadeia que existe um sacrifício muito grande, porque quem é um leiteiro vai trabalhar de domingo a domingo, vai acordar de madrugada, o animal vai precisar do alimento e vai precisar da atenção. Então a gente tem que pensar, principalmente quem trabalha nessa cadeia, vai ter que pensar como manter a cadeia ativa, vigorosa, mas com estratégias para esse setor. Ainda falando com animais, nós tivemos a assinatura de 2 convênios bem bacanas, bem importantes para a nossa região. Um foi sobre a carne de Braford e Hereford, que agora o Sudoeste abate essas 2 raças de gado com selo, especificação, com o frigorífico daqui, e a certificação é nacional. Então isso é muito legal. E a outra também sobre abate é ovinos e caprinos. Nós já temos uma cadeia bacana de ovinos e caprinos na região, está buscando se fomentar ainda mais essas 2 cadeias. E espera-se que nos próximos dias, além de cortes diferenciados dos 2 animais, a gente encontre nos supermercados hambúrgueres, linguiças, para dar um plus aí para o mercado consumidor. Na área de pesquisa, nós temos palmas com destaque na maçã, que vem estimulando ainda mais a cadeia, resgatando o que já foi assim, o grande potencial econômico do município, né? A gente viu isso bem forte. Mas lá também no polo do Iapar, nós temos um banco genético bem legal de pera, que assim, ele é do lado do banco genético de maçã, que é o maior do Brasil hoje, que está em Palmas, mas ele tem aquele banco genético que está lá, pesquisadores do Brasil inteiro vêm estudar a pera aqui no Sudoeste e pouca gente sabe. Então, quem sabe a gente vai ter que dar um tchazinho mais aí para pera, que é uma fruta bem gostosa. Tem que estar na pauta também. Tem que estar na pauta também. Muita diversidade, né? No setor agrícola. E temos a uva. Mariópolis, infelizmente, Mariópolis sofreu 2 anos com queda de produção da uva. É triste, já vem se falando de uma alternativa para deixar que essas perdas não ocorram, na verdade. O principal prejuízo da uva de Mariópolis é o granizo. E fala-se numa cobertura desses paquerais, com cartelas e tudo mais. Isso vai encarecer a produção, vai encarecer o vinho de Mariópolis, o produtor vai ter que se adequar, mas vem se encaminhando para esse roteiro, porque a Paloma acabou não comentando, mas a festa da uva de Mariópolis também foi cancelada. A safra desse ano foi muito prejudicada por causa de uma chuva que nós tivemos no final de outubro. Então, isso é triste para o município que lutou para ter o vinho e a uva como sua marca. Isso é o agro. Bem rapidinho, também foi cancelado o tradicional
fogos de fim de ano lá em Beltrão, né? Isso, Não é uma bem, feira, mas é um evento importante que cancelaram também. Então, Isso. tivemos também aí a questão da Emater sendo instalado no polo, né? O polo Beltrão. é um polo regional de matéria muito importante, é um polo regional com uma vocação diferente, Guilherme, esse da Emater. Os institutos de pesquisa, isso inclui o TF de Beltrão, Dois Vizinhos de Pato Branco, os IAPAR, as Emater que estão na região, se tivessem implantados, todos vão contribuir para essa Embrapa. Então vai ser uma troca de experiência que vai enriquecer muito a região sudeste. Tudo bem. E quais outros assuntos você tem? Eu tenho um assunto triste, é de comum que todo mundo sabe que o Ademir cuida do esporte, mas nós tivemos uma notícia muito triste no final de outubro, começo de novembro, final de novembro, começo de dezembro, então no dia 29 de novembro, um sonho caiu junto com o avião da Chapecoense. Foi uma história linda, construída por um time que tinha muito mais uma visão de amizade, de equipe, de convívio, pelo que a gente buscou de relatos, e que quando estava indo para o primeiro jogo em Medellín, foi jogar contra o Atlético Nacional, por imprudência, irresponsabilidade, e aí vai vários adjetivos que a gente pode utilizar, 71 pessoas morreram, a sua grande maioria são brasileiros, muitos têm ligação direta ou indireta com o sudoeste do estado, até mesmo quem se recupera. Um exemplo é o Neto, que tem familiares no sudoeste, o zagueiro da Chapecoense, ele tem familiares no sudoeste. Os dois promoventes. Um dos três, a esposa dele é de Francisco Beltrão, mas nós, pato-branquenses, nós perdemos o presidente da Chapecoense. O Sandro era de Pato Branco, ele começou a sua vida esportiva aqui, ele manteve laços com o esporte de Pato Branco, depois começou a surgir histórias com o esporte de Pato Branco até a metade desse ano, indiretamente, com vínculos sociais e tudo mais. Então, assim, a gente perdeu. Até ele foi campeão paranaense, o Sandro, né, em 90, quando jogava pelo Grêmio. Quando jogava futsal, né? Exatamente, futsal. Pato Branco. Em Pato Branco. E o que mostrou a questão da Chapecoense, do acidente da Chapecoense, é um momento de resgate. Então, assim, todo mundo mostrou solidariedade. Todo mundo mostrou solidariedade para a questão da Chapecoense. Várias pessoas mostraram o interesse de ajudar. A gente não sabe até quando essa ajuda vai chegar efetivamente, como vai ser consagrada essa ajuda, mas atinou para uma sensibilidade. Todo mundo virou o olho, voltou a olhar para essa questão. Todo mundo se sentiu próximo a Chapecó. A gente perdeu colegas de trabalho também, né? 20 Vamos jornalistas. lembrar sempre os jornalistas. Eu acho que é importante também, né, Marcos? Dois de Tá, Coronel. Dois são daqui da Profissionais da região. região que nasceram, trabalharam na região, faleceram nesse acidente. É muito triste. Eu espero que Teve lá. eu estive lá e como eu escrevi num dos relatos nas idas e voltas aí de Chapecó, eu espero que o hashtag Força Chape, que se criou aí pelas redes sociais, ganhou o mundo esportivo e tudo mais, ele seja não só para erguer o time da Chapecoense, mas erguer o orgulho chapecoense do município de Chapecó. É um município forte, rico, também como nós, é um município bastante agrícola, mas ele tem que, o orgulho dele está ferido Agora, com isso. um acidente, uma tragédia maior do esporte brasileiro, né, mostrou que ainda somos humanos, né? Apesar de tudo que vem acontecendo nesse mundo. Uma pena que tenha que Infelizmente, fazer isso né? para as pessoas despertarem esse sentimento de E a humanidade. minha né? sensação de cobrindo a questão da Chapecoense, logo em seguida a gente veio outras situações que ganhou bastante repercussão. A gente viu Alepo. A gente abriu depois da Chapecoense, a gente abriu o olho para Alepo. E Alepo está dando problema há muito tempo, a guerra síria, refugiados e tudo mais. Então, são duas situações delicadas que a gente tem que voltar sempre o olho. O ser humano está acima de tudo. O mundo está cheio de tragédias, muitas delas diárias, né? Mas realmente o Chapecoense, inclusive o Caio Júnior, né, um dos mortos. O Caio esteve em setembro, né? Fez uma Tem familiares aqui em Pato Branco. Esteve, né? O Brock entrevistou o Caio Júnior, ele veio no Veio com a jornal. mãe dele agora. Uns dias antes, né, do acidente. Foi no final do mês A de mãe dele setembro. mora aqui também, né? Veio com a mãe dele aqui no jornal. O Caio Júnior, o Sandro, então daqui, né? O Caio também tem uma irmã
acontecido aqui em Pato Branco. Primeiramente, um fato lamentável, né? E a gente gostaria de lembrar o gesto do time lá do Atlético Medellín, né? Que deu o título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense. Inclusive, o atual presidente agora recebeu o troféu ontem à noite lá na Comebol, lá no Paraguai. Talvez A uma das Colômbia capas. demonstrou uma solidariedade que É incrível, né? chamou atenção, né? Talvez uma das capas mais difíceis da gente fazer naquele dia, né? E como seria a capa, né, Guilherme? A gente fez as uma pessoas de uma capa forma mais... apenas com força chata, luto, a capa preta, né? a capa símbolo preta, da- porque não há muito o que falar, né? Sobre a tragédia tão grande, né? Você, não há uma palavra, algo que consiga, né? transmitir. E acho que um dos gestos, Transmitir. um dos gestos aí, até puxando um pouquinho, que também aconteceu essa semana, a gente fala muito em gemelagem. Quem é daqui do Sudoeste sempre ouviu falar em cidades irmãs. Essa semana, o prefeito de Medellín assinou a lei decretando Medellín é cidade irmã de Chapecó. Então, eles estão unidos pelo Sartelador. O morro já tem o nome de Chapecoense, ganhou o nome de Chapecoense. E agora, as duas cidades são irmãs, na dor e na tentativa Na de esperança, reconstrução também. Legal. Então foi um fato muito triste, realmente. A Marcela volta no final, tá, gente? Que ela vai cantar musiquinha de fundo. Agora vamos então passar para o nosso colega Nelson, que após aí um assunto não tão agradável de falar, o Nelson vai comentar para nós aqui a cena cultural pato-branquense, muita coisa acontecendo esse ano, né, Nelson? Bastante, bastante. Olá, tudo bem? A cena cultural em Pato Branco, ela, desde o ano passado, ela já vem mostrando um desenvolvimento bem grande, assim, né? E em 2016 isso continuou. A Cris já adiantou algumas coisas na área de literatura, principalmente, né? Mas musicalmente Pato Branco está se destacando muito, pois muitos artistas locais continuam gravando suas músicas próprias, continuam gravando seus videoclipes de divulgação e tudo mais. Eu preparei aqui uma pequena lista só para dar alguns exemplos de artistas que ou gravaram clipe, ou gravaram música, ou gravaram ambos, né? Que é a Sr. Jimmy, a Eleven, a Norte Moscou, a Salt Killer, que é uma banda de rock pesado, essas aqui de Pato Branco, né? E a Estrangeiro, de Francisco Beltrão, que também lançou várias músicas e vários clipes durante o ano. E a Dying Suffocation, aqui de Pato Branco, essa é uma notícia mais quente, né? Ela apareceu de novo numa coletânea de heavy metal internacional, que a gente ainda está apurando essas informações, mas eles estão numa coletânea junto com nomes de outros lugares do mundo, de vários países, e parece que até vai rolar uma música do Venom nessa coletânea. Então, para quem conhece aí do estilo, sabe a importância do que eu estou falando, né? E uma notícia também bem importante é o Marcel Arquette, né? Que assinou com a Universal Music e lançou o seu primeiro EP, né? Que é o Até a Noite Terminar. E é uma etapa importante para um artista que sempre se propôs a trabalhar e viver de música e agora está no dito mainstream, enfim, ou seja, está alcançando aí seus objetivos. Né? Duas bandas que também lançaram álbuns completos que eu gostaria de destacar é a Tigre, lá de Francisco Beltrão, que lançou o Laço Forte, que é o seu segundo álbum, e a Trem Fantasma, que não é do Sudoeste, mas tem um músico do Sudoeste, que é o Marcos Dunk, vocalista e guitarrista. E por que eu quero destacar esses dois lançamentos? Porque foram lançamentos que chamaram a atenção da imprensa fora do Sudoeste e fora do Paraná. Então esses dois discos eles apareceram em listas de melhores do ano de vários sites, como Tenho Mais Discos Que Amigos, enfim. E também foram notícia em sites de música e sites de notícia no Brasil, como o G1, da revista Rolling Stone, enfim, vários outros blogs. Então assim, é um material que está chamando a atenção lá fora. Pato Branco também teve muitos shows e muitos festivais, né, de vários estilos. Teve um festival de acordeon que reuniu músicos locais com músicos argentinos. Teve pelo menos 2 baladas infernais, que se não é um dos maiores ou o maior evento heavy metal do Sudoeste, né, pelo menos eu especulo. Teve muitos shows no Clube Pinheiros, de rock, de vários outros estilos. Eu destaco o que aconteceu em maio, que foi para comemorar o aniversário do Studio Musical Box, que foi uma espécie de resumo assim, de tudo que está acontecendo na cidade. Teve show desde a banda dos haitianos até bandas que estão com seus materiais próprios, enfim, foi uma festa muito bacana. O circuito SESI, o circuito de blues especialmente, trouxe artistas muito relevantes de blues para Pato Branco.
como o Rodrigo Crushmore Blues, o Léo Torresini, a Bex Marshall Band. Os músicos paranaenses importantes também tiveram por aqui, como o Bernardo Bravo, o Lemoschini junto com a Fernanda Takai do Pato Fu, a própria Trem Fantasma, a Anacrônica, a Confraria da Costa. E o João Lopes, né, que é um dos maiores expoentes da nossa música do Paraná, também fez um show em Pato Branco e também acabou sendo capa da edição mais recente, da última edição do ano da revista Vanilla, né? E também teve outros shows, teve Skank, como já foi falado, teve Cabaré, teve Maiara e Maraísa, e teve o Rock de Galpão, que na minha modesta opinião foi o melhor show que pelo menos eu assisti aqui em Pato Branco. Só não foi muito alto. Eu queria lembrar também que a banda Reborn, que é uma banda gospel de rock, ela também lançou e foi muito legal, ela participou de vários festivais aí no Brasil, ela tem uma banda bem legal. É verdade, é Reborn, é verdade, foi alguma ação que você acompanhou. No teatro também teve um acontecimento muito importante, que foi o retorno do grupo Atlas Patuarte, que um dos grupos mais importantes da história do teatro no Sudoeste, de Pato Branco, que eles voltaram com a peça Marido, Matriz e Filial, né, uma montagem da Eliane Gauss, do Maurício Mesomo e da Ingrid Somacal, e eles aí voltaram a fazer os seus trabalhos mais esporadicamente, mas aí é um nome que voltou, e também teve um grupo que estreou, né, agora no fim do ano, que é o grupo Pegasus, né, que também fez o seu primeiro espetáculo, enfim, que movimentou a cena. Para terminar a questão cultural, esse resumão, eu acho que o assunto mais importante, a notícia que mais repercutiu e mais esperada de Pato Branco foi a inauguração do cinema. Então temos cinema em Pato Branco. É uma sala bem legal, inclusive. Pois é, isso depois de mais de quase 18 anos, ou cerca de 18 anos, que não havia um cinema especificamente em Pato Branco, né? O SESI, o SESC, o Teatro Municipal fez às vezes de cinema nesse período, mas uma sala... mas uma sala específica... O Cine Guarani Avenida você manda teu tempo. Não é nada. A sala com lançamentos, né? O SESC, então voltou os filmes Voltou ao cinema. Qualidade de projeção. Qualidade de projeção e os filmes que estão entrando em cartaz e que todo mundo quer assistir. Não, é legal que agora as pessoas não precisam ir até Beltrão ou até Chapecó, Isso, né? É muito mais cômodo, né? Então o Cine Gracher está aí com 3 salas de cinema, também saiu a notícia de que um outro grupo empresarial deve montar um outro cinema aqui, né? Isso ainda está rolando, né? E essa acho que foi a notícia mais importante. Eu não sei se vai ser comentado isso aqui para frente, mas tem algumas notícias regionais que também acho que são importantes de mencionar, né? Que não são relacionadas à cultura, né? Foi um ano eleitoral no Sudoeste, né? Ocorreram as eleições e assim como no Brasil aconteceu um fenômeno interessante que é a questão de renovação, né? Eu acho que na maioria das prefeituras, os prefeitos que tentaram a reeleição ou tentaram eleger os seus sucessores não conseguiram, né? Então teve uma renovação muito grande, não foi o caso de Pato Branco, né? O prefeito Agostinho Zucchi se reelegeu com um percentual bastante considerável, né? do eleitorado, né? E também outros assuntos, como por exemplo a questão da Azul, né? Que manifestou interesse em operar uma linha aérea aqui em Pato Branco, né? Foi uma notícia que repercutiu bastante. Teve os anúncios aí dos cursos de Medicina da FADEP e Medicina Veterinária da Faculdade Mater Dei, que eu acho que são os cursos de maior relevância, pelo menos anunciados no ano, né? E também o início das obras do Pato Branco Shopping, né? Que começaram em outubro e que também são outras notícias que eram esperadas aí. Eu vou falar rapidamente da revista Vanilla, né? Que é a parte que mais me cabe aqui no jornal, apesar de todo mundo colaborar também com as matérias, enfim, com a edição. Foram 6 edições no ano, e algo que eu achei que foi muito interessante que a gente fez, em várias delas a gente falou sobre destinos do Sudoeste que são conhecidos do grande público, mas que não costumam aparecer na grande mídia, que é o caso do Morro Divisor dos Ventos, né, que acabou virando capa, inclusive, né, que é lá na divisa entre Pato Branco e Jupiá, se eu não me engano. A gente também fez uma matéria que foi a Cristiane Sabadin que fez sobre o Recanto do Carleto, né? Eu conheci o Recanto através da reportagem. Pois exatamente. Que o pessoal aqui de Pato Branco da região conhece, e também a gente fez a reportagem sobre as cachoeiras de Coronel Vivida, né, que também é um ponto muito interessante de lá, que as pessoas fazem rapel e tudo mais, né? Outra matéria que eu acho que é bastante relevante, nesse ano, né, fazem 25 anos da morte do Gonzaguinha, que faleceu num acidente de trânsito aqui no Sudoeste, né? E a gente tentou reconstruir aí os últimos
momentos, né, da vida do Gonzaguinha que foram aqui na região. Então conversamos com pessoas que foram ao show, conversamos com pessoas que estiveram com ele, tentamos reconstruir aí como foi o acidente, enfim, a gente fez uma matéria bem interessante. Também fizemos uma reportagem muito legal sobre a história da praça, né, a Praça Presidente Vargas aqui em Pato Branco, e de como esse símbolo, né, esse centro, né, mais que simbólico de Pato Branco, foi palco de muitos acontecimentos históricos importantes aqui da cidade, né? Falamos um pouco sobre as transformações físicas, enfim, uma matéria de história bem legal. Olimpíada, a gente falou um pouco sobre os atletas olímpicos e paralímpicos da região, e foi interessante descobrir que o Sudoeste teve uma participação bem representativa, né? Principalmente nos Jogos Paralímpicos, né? No caso do Fernando Reis, né? Lá de Beltrão, que conseguiu ter um posicionamento legal. Outros atletas de Beltrão paralímpicos também já participaram de jogos, e nós temos aqui em Pato Branco um medalhista olímpico, né, que é o caso do Alexandre Pato, que tem 2 medalhas olímpicas, né? E para finalizar, eu achei muito bacana uma entrevista que nós conseguimos com o Marcos Hermes, que é um fotógrafo renomado de shows e músicas e tudo mais, que fez fotos que acompanhou aí a cena musical brasileira nos últimos 20 anos, eu diria, e tem fotos maravilhosas, liberou algumas para a gente usar na revista, até a gente agradece essa gentileza, e teve histórias muito bacanas aí para contar, né? Então acho que um resumo é mais ou menos isso. Olha quanto assunto, né, gente? Então, o Nelson comentou aqui de algumas coisas da cidade, né? O prefeito Zuc se reelegendo, tivemos aí o anúncio das linhas aéreas, várias inaugurações, né, que a gente acabou não mencionando, muitas inaugurações, né, nesse ano, asfalto aí nas estradas rurais. Teve uma série, né? A questão ali de incubação. Teve um parque tecnológico, tecnológico, que é muito importante, porque agora está no processo das incubadoras, das empresas estarem incubadas e estarem desenvolvendo, né, seus projetos. O Parque da Liberdade. Daí vai indo, Lares da A Liberdade. construção do parque ambiental também, que era uma... O parque ambiental que está entrando vapor, né? É uma Fora. expectativa muito grande aí da cidade, não tem parque desse A tipo. Cris lembrou agora também, nós temos a entrega do novo fórum. Não é obra do município. O município doou o terreno, mas o fórum foi entregue, nós somos em trânsito final, então nós temos os embargadores aqui para julgar diversas causas. É amplo, saiu do centro, né? Que o centro de Pato Branco tem a questão de mobilidade aí que vai ficar para o próximo ano, mas e sem contar que é perto de nós agora, né? Tá de nosso vizinho. Creches, né? Também teve unidades básicas de saúde sendo inauguradas. E Pato Branco, diante da crise que o país viveu, foi muito bem, né? Em 2016, isso tem que ser mencionado, né? A cidade não parou, né? A gente viu investimentos, E os pavimentação economistas asfáltica. atribuem esse fenômeno da gente não preparado à questão da agricultura. A agricultura forte na região manteve, segurou a crise aqui para o pessoal do Sudoeste, visto em comparação às outras regiões do Paraná. Bacana, gente. Então, 2016 teve tudo isso aí, muito mais. Essa é só uma pincelada, né? Podemos ficar falando aqui até amanhã, né? Tem muito assunto. Política nacional, tivemos aí impeachment, temos agora o Temer, muita coisa acontecendo, Lava Jato, Lava né? Jato, exato. Que está causando uma celeuma danada no cenário político. Guilherme, antes de a gente fechar, eu gostaria de a gente lembrar 2 coisas que a gente vai ficar para 2017. É 2016, mas vai ficar para 2017. Uma que é importante para o crescimento de Pato Branco, que é, então, o estudo que está sendo feito, vai sair a liberação, pelo que tudo indica, do governo do estado por parte do IAP, para o contorno norte. O contorno norte, então, é a obra de ligação de Coronel Vivida até a rodovia que hoje dá acesso a Itapejara, e depois o segundo trecho vai ser rodovia de Itapejara até ao próximo a Vitorino. Essa é uma obra que, para Pato Branco, é fundamental para o crescimento, principalmente focando na ideia do prefeito, que é crescer a região norte do município. Empurraria isso. E outra questão é que nós vamos estar bastante atentos, eu acredito, e a população também tem que estar atenta, é o contorno sudoeste. O contorno sudoeste, ele é importante para o sudoeste, são rodovias importantes, fundamentais para o nosso crescimento, e que está naquela. O governador suspendeu ali o processo de licitação. Tem um grupo que não quer mais pedágio, agora tem um grupo que quer estudar uma outra alternativa. Então, 2017 eu acho que vai ser bastante mobilidade para o Sudoeste. Esperamos que seja um ano bem melhor que esse, né? Com certeza. Um ano mais Eu também. Não tenhamos que ouvir
tanta, falar de crise, né, de econômica, política, todas essas crises aí que tivemos. Sim, porque foi bem difícil, né? Foi um ano difícil de engolir. Ah, foi, tá aqui, ó. Dá pra dizer, ufa, tá acabando. Pois é, gente. Bom, agora você vai cantar, então? Não, Gente, cantar o encerramento de 2017. 2016. Peraí que o Marco lá e vou pegar o violão. Olha, então é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, que acompanharam o Diário do Sudoeste, né? Ao longo do ano, em todas as nossas plataformas, né? No Jornal Impresso, Facebook, site, Revista Vanilla. Agradecemos bastante e desejamos a todos um bom Natal, um grande 2017, bem melhor do que 2016. Marcelo, canta a musiquinha pra nós. Feliz ano novo a todo mundo, gente. Obrigado, valeu.